Há dores que não precisam de gritos para serem sentidas. Elas se instalam de forma silenciosa, quase imperceptível, como uma sombra que vai se alongando sobre o coração. Você percebe que algo mudou, mas ninguém coloca em palavras. Os gestos parecem mais frios, os olhares mais distantes, e aquele espaço que antes era preenchido por presença, agora se torna um vazio. Esse silêncio pesa, não porque não há nada, mas porque há uma ausência que fala. É um vazio que ecoa. É o tipo de dor que machuca sem ferir a pele, porque não deixa marcas visíveis, mas ocupa a mente e o peito de perguntas sem resposta. Buda nos lembrava que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso não quer dizer que devamos negar o que sentimos, mas que existe um espaço de escolha entre a dor que nos toca e o sofrimento que alimentamos ao resistir a ela. O desapego para o Buda não era frieza nem indiferença, mas liberdade. A liberdade de olhar para o silêncio do outro, sem deixar que ele destrua a nossa essência. A liberdade de compreender que a impermanência faz parte da vida e que, ao invés de nos agarrarmos ao que já não existe, podemos aprender a soltar. Mas, muitas vezes, não soltamos. Pelo contrário, alimentamos crenças ocultas que reforçam ainda mais esse abandono. Bruce Lipton nos ensina que nossas crenças moldam não apenas a forma como vemos o mundo, mas também como experimentamos cada relação. Quando trazemos no inconsciente memórias de rejeição, quando crescemos com marcas de abandono ou descuido emocional, passamos a enxergar esses sinais mesmo quando eles ainda não se concretizaram. Carregamos lentes que distorcem a realidade. E assim, às vezes sofremos mais pela expectativa da perda do que pela perda em si. A neurociência vai além. Joe Dispenza mostra que o cérebro reage ao abandono como reage a uma queimadura. Rejeição ativa os mesmos circuitos da dor física. É por isso que quando alguém começa a se afastar, você sente no corpo, o estômago aperta, o sono desaparece, a respiração se torna curta. Nosso corpo passa a repetir os mesmos padrões químicos que reforçam a ferida, como se cada lembrança de ausência fosse um veneno pingando aos poucos na corrente sanguínea. O coração dói, mas não apenas no sentido poético. Ele realmente sofre. E é aqui que surge a pergunta: será que o problema está realmente no outro? Será que é apenas a falta de amor dele que nos fere? Ou será que parte dessa dor também nasce da frequência que nós mesmos estamos emitindo, da energia que carregamos, das crenças que reforçamos, das permissões que damos? Neste vídeo, quero caminhar com você por esse território delicado. Vamos juntos explorar as duas ações que mostram quando o amor de fato acabou. Mas não apenas isso. Mais do que identificar sinais de fim, vamos compreender como cada ausência também pode ser um convite. Um convite para enxergar a verdade sem máscaras. Um convite para soltar sem se destruir. Um convite para transformar o que parecia perda em liberdade. Porque às vezes, aquilo que chamamos de fim é apenas a forma que a vida encontrou para nos devolver a nós mesmos. O silêncio em uma relação nunca é neutro. Ele carrega em si uma densidade, um peso invisível que, quando se instala, comunica muito mais do que a ausência de palavras. Há um momento em que não é preciso que alguém diga "acabou" para que o coração comece a sentir o fim. Pequenas pausas se acumulam. Conversas antes intensas se tornam respostas curtas. Gestos de carinho são substituídos por distrações banais. É como se uma música que sempre tocou dentro de casa tivesse sido desligada de repente, mas ninguém comentasse o silêncio. O perigo é acreditar que ignorar esses sinais traz segurança. Muitos preferem fechar os olhos para o óbvio, porque ainda é mais suportável fingir do que aceitar. Mas ignorar o silêncio é como tapar os ouvidos diante de um alarme.
O coração percebe que há algo errado, mas a mente insiste em adiar o confronto com a verdade. Essa resistência cria uma falsa sensação de controle, mas apenas prolonga o inevitável. É como tentar conter a maré com as mãos. Buda dizia que fugir da realidade é multiplicar o sofrimento. A ausência de palavras não significa ausência de mensagem. Pelo contrário, o silêncio é o maior dos diálogos, porque ele revela a falta de vontade de estar, de compartilhar, de permanecer. E quando o silêncio se transforma no tom dominante de uma relação, não estamos mais diante de paz, mas de um conflito velado. Não é a briga que denuncia o distanciamento, mas o vazio. É nesse espaço em que a falta de conflito já se torna o maior conflito. O silêncio fala e fala alto. Ele diz que a conexão já não pulsa com a mesma força. Ele denuncia que o interesse já não floresce como antes. E embora essa verdade doa, ignorá-la não a torna menos real. Ao contrário, quanto mais negamos, mais pesamos o próprio coração. O desafio está em aprender a ouvir esse silêncio sem fugir dele. Reconhecer a mensagem que ele traz pode ser doloroso, mas é também o primeiro passo para libertar-se de uma ilusão que já não sustenta a verdade da sua alma. O afastamento raramente começa com grandes gestos. Ele não se apresenta de forma abrupta, como uma porta batendo ou uma despedida definitiva. O distanciamento surge no detalhe, no quase imperceptível. É quando a presença física permanece, mas a energia já não encontra sintonia. A pessoa ainda está ali, mas não está inteira. Você percebe no olhar que já não se demora tanto, no toque que se torna menos frequente, na ausência de perguntas simples, que antes vinham naturalmente. É como se o vínculo tivesse perdido o brilho e se transformado em hábito, um hábito sem alma. Esse é o tipo de afastamento mais doloroso, porque não se pode nomear de imediato. Não há discussões que justifiquem, não há brigas que marquem. O que existe é um espaço invisível crescendo entre dois corpos que continuam próximos. Muitas vezes, é nesse intervalo silencioso que a mente cria justificativas. É apenas uma fase. É o trabalho. É o cansaço. Essas explicações oferecem algum alívio momentâneo, mas, no fundo, sabemos que não é apenas isso. O corpo percebe antes da razão. A energia não mente. A ciência nos mostra por que é tão difícil enxergar o óbvio. Bruce Lipton explica que nosso cérebro busca constantemente dopamina, a substância ligada ao prazer e à recompensa. No início de uma relação, esse hormônio é abundante, alimentado pela novidade, pela intensidade das descobertas. Com o tempo, a química muda. E se não há consciência, muitos sentem como se algo vital tivesse desaparecido. É nesse ponto que o afastamento começa a se disfarçar de rotina. O estou ocupado se torna repetitivo, e o que antes era prioridade se transforma em desculpa. O curioso é que o corpo de quem ama sente antes de compreender. O aperto no peito, a intuição incômoda, a impressão de que está sendo deixado de lado. Existe um paradoxo aqui. Quanto mais tentamos justificar esse distanciamento, mais alimentamos a negação. A verdade é que a primeira ação reveladora de que o amor está se esvaziando não é a ausência física, mas a quebra da presença emocional. O corpo continua, mas a alma se afasta. E quando isso acontece, mesmo sem palavras, a mensagem já foi dada. É o sinal de que algo essencial mudou, ainda que a rotina tente encobrir a distância crescente. O amor verdadeiro se reconhece na atenção, não apenas no olhar que acompanha, mas no interesse genuíno pelo universo interno do outro. Amar é perguntar como foi o dia, é se alegrar com as pequenas conquistas, é querer compreender até as dores silenciosas. Quando essa curiosidade começa a desaparecer, quando o outro já não se importa em ouvir suas histórias, quando suas palavras se tornam ruídos de fundo, é porque a conexão está se esvaziando. A indiferença
é mais dolorosa do que a raiva. A hostilidade ainda carrega paixão, ainda revela a existência de um vínculo, ainda mostra que o outro se importa o suficiente para reagir. Mas a indiferença é um vazio absoluto. É o olhar que não se detém. É a mente que não deseja mais conhecer. Essa ausência de curiosidade sobre a sua vida interna é um dos sinais mais claros de que o amor já não pulsa. É como falar diante de uma parede. A voz ecoa, mas não encontra acolhimento. Muitos confundem presença física com amor, mas alguém pode estar ao seu lado sem realmente estar com você. Pode ocupar o mesmo espaço, mas viver distante da sua alma. Essa é a ilusão que aprisiona. Acreditar que a proximidade do corpo significa proximidade de coração. O amor, no entanto, não se mede pela geografia, mas pela atenção. E quando a atenção se dissolve, o vínculo se desfaz em silêncio. A neurociência nos ajuda a compreender esse processo. Joe Dispenza explica que, em relações que se desgastam, os circuitos da empatia tendem a se desligar. Aquilo que antes despertava interesse e entusiasmo passa a ser filtrado pela apatia. O cérebro, cansado da repetição, perde a disposição de se conectar emocionalmente. O resultado é um desligamento gradual, quase automático. O outro já não busca saber de você não porque não possa, mas porque já não deseja. Esse é o ponto mais doloroso. Perceber que aquilo que antes era celebrado em partilha, agora não encontra sequer curiosidade. É nesse espaço de silêncio interno que a segunda ação reveladora se mostra. Não é mais raiva, não é mais conflito, mas indiferença. E quando a indiferença toma o lugar da curiosidade, o amor, inevitavelmente, já começou a partir. Quando o coração percebe o afastamento do outro, a reação quase automática é oferecer mais presença, mais afeto, mais disponibilidade, como se a intensidade do nosso esforço pudesse compensar a ausência que sentimos. É um movimento instintivo. Acreditamos que, se dermos tudo de nós, talvez o vínculo volte a florescer. Mas o paradoxo é que, quanto mais corremos atrás, mais reforçamos a distância. Não porque o amor seja incapaz de renascer, mas porque essa busca nasce do medo. E o medo nunca atrai presença. O apego se revela nessa tentativa desesperada de sustentar o que já não se sustenta. Ao insistirmos em preencher o vazio com excesso de entrega, emitimos uma vibração de carência. Em termos espirituais, a carência não convida o outro a permanecer, mas o afasta ainda mais. Vibrar no medo da perda é reforçar a perda. Vibrar na urgência de ser visto é reforçar a invisibilidade. Assim, o esforço para segurar o que escorre pelas mãos acaba se tornando o próprio motivo da ruptura. É nesse ponto que o ensinamento de Buda ressoa com clareza. Ele dizia que o desejo excessivo cega a realidade. O desejo de manter alguém ao nosso lado, quando se torna desmedido, já não é amor, mas apego. O amor permite que o outro seja livre. O apego exige que ele permaneça, mesmo contra sua vontade. E quando não conseguimos diferenciar um do outro, caímos na armadilha de acreditar que insistir é prova de amor, quando, na verdade, é apenas a recusa em aceitar a impermanência. Essa é a sutileza que tantas vezes nos escapa. Não é a intensidade da entrega que mantém uma relação viva, mas a consciência da presença. Quando damos mais do que temos, não oferecemos amor, mas medo. Quando insistimos, sem olhar para dentro, não estamos nutrindo o vínculo, mas negando a verdade. E a verdade é que, para amar plenamente, é preciso primeiro amar a si mesmo. Porque só a partir dessa raiz é possível distinguir se o que oferecemos nasce da abundância ou da carência. É nesse ponto que a reconquista deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre si. O pensamento tem um peso que raramente percebemos. Quando alguém começa a se afastar, a mente
em sua ânsia por controle, passa a repetir as mesmas imagens, os mesmos medos, as mesmas histórias de perda. Essa repetição cria um campo energético que mantém viva a dor da rejeição, mesmo antes dela se tornar real. É como se o abandono, ainda em possibilidade, já estivesse sendo alimentado por dentro. A cada pensamento de carência, de insegurança, de comparação, reforçamos a vibração que sustenta exatamente aquilo que mais tememos. A neurociência mostra como esse ciclo se instala. Quando o cérebro interpreta uma ameaça emocional, ele ativa os mesmos circuitos que se ativariam diante de uma ameaça física. O corpo responde com ansiedade, aceleração do coração, tensão nos músculos, e o que deveria ser apenas uma percepção momentânea transforma-se em estado permanente. Bruce Lipton descreve esse processo através da epigenética. Nossas emoções não ficam restritas ao campo psicológico. Elas moldam a biologia, influenciam hormônios, alteram células e criam uma química corporal que confirma o estado de abandono. Ou seja, aquilo que sentimos passa a ser impresso em nosso corpo, reforçando nossa realidade externa. Esse é o paradoxo da mente. Quanto mais você se concentra na ausência, mais ela se torna presente. O foco constante na perda coloca a energia no modo escassez, e a escassez só gera mais vazio. A ansiedade pela falta é um convite silencioso para que a falta se perpetue. Assim, o abandono deixa de ser apenas algo que pode acontecer e passa a ser, de certo modo, criado pela frequência que você sustenta. Existe, no entanto, uma saída. Quando transformamos a ansiedade em presença, abrimos espaço para um novo campo de energia. Isso não significa negar a dor, mas escolher não se identificar com ela. A cada vez que reconhecemos um pensamento de perda e o deixamos ir, rompemos um ciclo químico e energético. A cada instante em que voltamos para a respiração, para o agora, criamos uma pausa onde antes havia apenas repetição. É nesse silêncio que uma nova vibração pode nascer. Não mais a do medo de ser abandonado, mas a da confiança em ser inteiro. O abandono pode até acontecer, mas quando sua frequência já não vibra na falta, ele não define mais quem você é. Você deixa de ser prisioneiro do medo e passa a ser criador da própria presença. Essa é a virada que muda tudo. O medo alimenta a ausência, a presença alimenta a liberdade. Existe uma ideia profundamente enraizada em nossa cultura de que o fim de um relacionamento significa fracasso. Como se não ter conseguido manter o outro fosse prova de incapacidade ou insuficiência. Mas essa crença nasce de uma visão distorcida, a de que o amor deve ser eterno e inabalável, como um contrato sem fim, quando, na verdade, o amor é um processo vivo, sujeito às mesmas leis da impermanência que regem todas as coisas. Nada que é vivo permanece estático. Tudo pulsa, cresce, se transforma e, às vezes, se encerra. Ao enxergar uma separação como fracasso, fechamos os olhos para o que ela realmente é: um redirecionamento. Relações não vêm para garantir permanência, mas para impulsionar evolução. Cada vínculo traz lições, espelhos, encontros que nos movem a enxergar aspectos de nós mesmos que sozinhos talvez não veríamos. Quando uma relação chega ao fim, não significa que algo deu errado. Significa apenas que sua função naquele ponto da jornada foi cumprida. A permanência forçada não é sinal de amor, mas de resistência. Forçar o que já não tem vida é como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais pressionamos, mais rápido escapa. Vibrar na insistência para que algo continue é vibrar contra si mesmo. É lutar contra o fluxo da própria existência, que pede movimento, transformação, renovação. Aceitar o fim não é desistir, é alinhar-se com a verdade de que o amor não está na posse, mas na liberdade. A imagem da flor de lótus traduz esse ensinamento de forma simbólica.
Ela floresce nas águas do lago, mas não tenta reter as águas para si. A lótus não aprisiona o ambiente que a sustenta. Ela simplesmente existe, floresce, e quando a correnteza muda, permanece inteira, porque sua essência não depende do que passa ao redor. Assim também somos nós nas relações. Podemos florescer junto ao outro, mas não precisamos aprisioná-lo para manter a nossa vida. Perder alguém pode doer, pode silenciar a alma e fazer o corpo sentir o peso da ausência. Mas não é fracasso. É apenas uma nova direção, um convite a redescobrir quem você é fora daquela história. Um lembrete de que o amor não termina quando o outro parte. Ele se transforma, se expande e, se você permitir, se volta para dentro, como uma nova chama que reacende sua própria vida. Quando a ausência do outro começa a ocupar mais espaço do que a própria presença, a mente entra em um estado de urgência. É como se houvesse um impulso invisível que empurra cada gesto, cada palavra, na tentativa de resgatar o que parece estar escapando. Esse movimento nasce de uma carência, e a carência, por mais intensa que seja, não é amor. É medo de não ser suficiente. Para romper esse ciclo, é preciso voltar ao ponto inicial. O reconhecimento de que a sua essência não depende da validação alheia. O primeiro passo é perceber. Reconhecer o que dentro de você se movimenta quando sente que está perdendo alguém. Perceber se sua ação nasce do medo da solidão ou do amor por si mesmo. Esse simples olhar já abre uma fenda no ciclo repetitivo, porque quando vemos com clareza, deixamos de ser reféns do automático. O segundo passo é aceitar. Não rejeitar a dor, não tentar se convencer de que ela não existe. A aceitação não é resignação, mas acolhimento. É dizer a si mesmo, sim, eu sinto essa dor, e está tudo bem sentir. E o terceiro passo é ressignificar. É quando você dá a esse vazio um novo sentido. Não como falta, mas como espaço para algo maior que ainda virá. Nesse processo, pequenos rituais podem se tornar aliados. Um momento diário de silêncio, em que você fecha os olhos e respira profundamente, pode limpar resquícios de rejeição que ficam presos no campo emocional. Ao inspirar, você traz de volta a vida. Ao expirar, libera camadas de apego que já não servem. Essa prática simples, repetida com intenção, faz com que sua energia vá se reorganizando aos poucos, permitindo que a presença volte a ocupar o espaço que antes estava dominado pela ausência. Há ainda um segredo sutil nesse caminho: a coerência emocional. Muitas vezes, o ego grita por validação, busca sinais de que ainda é amado, espera a confirmação do outro para se sentir em paz. Mas a coerência não nasce de fora. Ela surge quando coração e mente vibram na mesma frequência. Quando você sente amor por si mesmo e, ao mesmo tempo, pensa pensamentos que confirmam esse amor, cria um campo interno onde a rejeição não encontra morada. Nesse estado, mesmo a dor da perda é atravessada com dignidade, porque já não define quem você é. Não se trata de fingir força, nem de mascarar a ferida com positividade superficial. Trata-se de realinhar-se com a sua essência para que o amor deixe de ser um pedido desesperado e volte a ser o que sempre foi, a sua própria natureza. Nesse alinhamento, você descobre que não precisa mendigar afeto, porque já é inteiro. E quando o coração vibra nessa inteireza, a vida responde não com migalhas, mas com abundância. Quando o amor começa a se desfazer, muitas vezes o coração procura saídas em todos os lugares possíveis. É nesse espaço de vulnerabilidade que algumas interpretações espirituais podem se transformar em armadilhas. A chamada lei da atração, por exemplo, é frequentemente distorcida como um instrumento de controle, a ideia de que, se você vibrar na frequência certa, poderá segurar alguém que já decidiu partir.
Essa expectativa, porém, não é espiritualidade, é apego disfarçado. Tentar manipular vibrações para manter alguém ao seu lado é como tentar prender o vento entre os dedos. A vida não responde a comandos de controle, mas a estados de verdade. O amor autêntico não nasce de esforço ou de manipulação energética, mas da liberdade que cada ser tem de permanecer ou de seguir seu próprio caminho. Quando a intenção por trás da prática é segurar o outro, o resultado é sempre o mesmo: frustração, porque o campo vibracional da carência só reforça ainda mais a distância. Existe uma diferença essencial entre cocriar amor e aprisionar pessoas. Cocriar amor é alinhar-se internamente com uma frequência de respeito, de afeto genuíno, de presença. Essa energia não escolhe alvos, não pede que seja aquele alguém específico, mas cria um campo magnético que atrai naturalmente relações saudáveis e verdadeiras. Já tentar aprisionar é o oposto, é focar em um único ser, na tentativa de dobrar sua vontade ao desejo próprio. Não há amor nesse movimento, há apenas medo. Neville Goddard falava sobre a imaginação como chave para criar realidades. Mas até mesmo esse ensinamento pode se tornar uma ilusão perigosa quando usado para assumir o amor de quem não deseja permanecer. Porque nesse caso, a imaginação não está a serviço da criação consciente, mas da negação da realidade. É como construir castelos em cima de um terreno que já não existe. A verdadeira espiritualidade não busca prender, ela liberta. Não busca forçar permanência. Ela aceita o fluxo. Quando compreendemos isso, percebemos que a lei da atração não é uma ferramenta para controlar o outro, mas um convite para transformar a si mesmo. Ao elevar a própria vibração, não garantimos que aquela pessoa específica ficará, mas garantimos que a nossa vida se abrirá para encontros que ressoem com a nossa verdade. E é nesse ponto que a armadilha se desfaz, porque entendemos que o amor não pode ser invocado como se fosse um feitiço para prender alguém. Ele só pode florescer onde há liberdade. E quando deixamos de usar a espiritualidade como mecanismo de controle, ela volta a ser o que realmente é: um caminho de expansão, de inteireza e de reencontro com a nossa essência. Há momentos em que a vida nos pede algo que parece impossível: soltar. Soltar a pessoa que já não deseja ficar, soltar a história que já cumpriu seu papel, soltar até mesmo a versão de nós que acreditava que o amor seria eterno. E ainda assim, nesse ato que parece perda, reside um dos maiores gestos de amor que podemos experimentar. Deixar ir não é desistir, não é fracassar. É permitir que o fluxo da vida siga seu curso natural, mesmo quando isso fere o nosso desejo. Buda nos lembra que o verdadeiro amor não se apega. Ele floresce mesmo quando o outro parte, porque não está condicionado à presença física, mas à liberdade. Amar é desejar o bem, ainda que o caminho do outro não passe mais pelo nosso. Quando compreendemos isso, a dor da perda não desaparece, mas se transforma em algo suportável, quase sagrado, porque entendemos que o amor não foi desperdiçado, ele apenas cumpriu seu tempo. Bruce Lipton nos ensina que ao mudar nossas crenças, mudamos também o campo em que vivemos. Não se trata de atrair de volta quem foi embora, mas de criar um espaço vibracional onde novas conexões, mais alinhadas com quem nos tornamos, podem florescer. O amor que partiu abre espaço para o amor que ainda virá. O vazio não é ausência, mas possibilidade. Greg Braden, assim como Joe Dispenza, fala sobre a coerência entre coração e cérebro. Quando conseguimos alinhar nossa mente e nossas emoções, deixamos de lutar contra o que é. E nesse estado, curar a si mesmo torna-se mais poderoso do que tentar curar qualquer relação. A verdadeira transformação não acontece quando o outro volta, mas quando nós nos reencontramos. Perder o amor de alguém
pode ser o convite para descobrir o amor por si mesmo. É como acender uma chama interna que não depende do vento de fora. Uma chama que pode iluminar nossos passos, mesmo quando a escuridão parece se alongar. O amor do outro pode ter sido luz por um tempo, mas a sua própria luz é eterna. E talvez seja essa a maior revelação. Como a chama de uma vela, o amor ilumina enquanto existe, mas não se desespera quando se apaga. Porque sempre será possível acender outra luz dentro de si e, com ela, iluminar o caminho que segue.